Bem, amigos do blog do Felipe Andrade e da Goiânia TV, a gente começa mais uma entrevista da série de entrevistas com os presidentes municipais dos partidos aqui em Goiânia. Dessa vez a gente conversa com o presidente municipal do PSB, Carlos Gijoca. Seja bem-vindo aqui à Goiânia TV, ao blog do Felipe Andrade, para a gente poder conversar, e fique à vontade para dar o seu cumprimento, seu primeiro cumprimento à nossa audiência. Obrigado, Marco, obrigado, nosso amigo Felipe. É importante que essa entrevista a gente vai ter um início de conversa, falar do PSB Goiânia, falar do PSB Pernambuco. É importante que a comunidade goianense vai nos assistir e ouvir o que é que o PSB tem a tratar para revolucionar a nossa cidade de Goiânia. Carlos, eu começo te perguntando, acho que talvez a pergunta que todos gostariam de fazer ao PSB, pelo menos aqueles que transitam no meio político goianense. O PSB é hoje talvez a principal peça no tabuleiro político de Goiânia. E muita gente gostaria de saber do PSB o posicionamento dele em relação às eleições do ano vindouro. 2016 está batendo na porta, apesar de apenas estarmos começando, mas politicamente a gente sabe que os arranjos já começam desde agora, inclusive mudanças, de partido, políticos que vão mudar de partido já esse ano. E como é que o PSB se coloca já visando uma eleição em 2016? O PSB tem a intenção de lançar-se numa candidatura majoritária? Lembrando que o PSB já teve 4 vice-prefeitos e até agora não tivemos um prefeito do município de Goiânia do PSB. Dessa vez o PSB não abre mão de ser cabeça numa chapa majoritária, Carlos? Evidentemente não, Felipe. O PSB vai marcar a presença agora em 2016. Nós vamos ter candidato próprio. Nós estamos se reunindo no partido. Não importa o nome, a gente não escolheu quem será o nosso candidato do partido. Nós vamos fazer um balanço da questão política do município. Quem será o candidato do PSB? Será aquele que for filiado ao PSB? E o governador já me disse, naquele dia que teve em Goiânia, que o PSB vai agora caminhar em causa própria, vai ter o candidato. Porque, como você disse, já tivemos 4 vice-prefeitos do PSB e todos os 4 vice-prefeitos foram discriminados pelos prefeitos que nós apoiamos. Como o PSB tem a maior condições de ser o prefeito hoje atual da cidade, mas houve um acordo com o ex-governador Eduardo Campos. O PSB, partido de acordo, fez o acordo, mas infelizmente não foi cumprido o acordo que não fez com o PSB, e o PSB agora não tem outro caminho a não ser lançar a candidatura própria. Você utilizou a palavra, Carlos, discriminado. Você, enquanto vice-prefeito do município de Goiânia, Carlos, se sente discriminado pelo prefeito Fred Gadelha? Claro, evidentemente. Como é que um vice-prefeito não tem um gari empregado na prefeitura, não tem um gabinete instalado pelo prefeito, não tem uma secretária que ele demitiu, a secretária do vice-prefeito, porque é bem claro que tem secretária do vice-prefeito que foi tirado, eu não tenho nada, transporte, não tenho nada, então eu estou um vice-prefeito discriminado pelo prefeito, não deu nada, não faz nada, não se comunica comigo. Então, evidentemente que a gente tem que pensar 2 vezes antes de ir para a rua, mas por isso o PSB vai fazer questão de ter uma chapa própria, independente que ganhe ou perca, mas a gente vai para a rua com o nome de um candidato do PSB. Carlos, a gente sabe que o PSB hoje em Goiânia é rompido com o PTB de Fred Gadelha, com o governo atual, o governo municipal. Esse rompimento, ele se deu por essa questão fisiológica de cargos, ou a gente pode dizer também que o PSB tem uma visão diferente de planejamento, de governo para Goiânia? Não, se deu porque o PSB ele tem uma visão totalmente diferente de administrar. O PSB tem um caminho a seguir, o caminho de Eduardo Campos, o caminho que Eduardo administrou o Estado. Ele nos ensinou como seria a oportunidade de Goiânia ser administrada pelo PSB. Então não teve nada de cargo, apenas teve algum acordo que o prefeito se comprometeu com o partido de dar alguma secretaria e não deu. Mas não foi por causa disso, porque o prefeito não quer ouvir ninguém. O prefeito ele centraliza as coisas para ele e não é aquela pessoa que você não quer dar autonomia a ninguém para fazer. Não é só o PSB em si, mas a gente sabe, escuta o comentário dos próprios secretários dele, que ele não escuta, não quer fazer. Então, meu amigo, evidentemente que a gente não ia aceitar uma administração do jeito que está estruturada a administração de Goiânia. O PSB tinha que se desligar do prefeito atual, porque hoje eu tenho certeza
Se o PSB estivesse administrando, a coisa seria totalmente diferente. Esse rompimento, ele tem volta? É possível que você possa voltar a conversar com o prefeito Fred e o PSB e Fred Gadelha caminharem novamente juntos? Não tem. É um caminho sem volta. O PSB tomou sua decisão, o PSB local, o PSB estadual tomou a sua decisão, que não tem mais volta. Uma pessoa que não quer um diálogo, a pessoa não quer conversar, a pessoa não bota as coisas no prato limpo, a pessoa não bota as coisas na mesa para discutir. Eu acredito que o prefeito e o vice-prefeito têm que trabalhar em conjunto. Se você vai fazer uma coisa, discutir, estar na mesa com uma reunião e discutir o que ia se fazer no município. Mas, infelizmente, eu fui, posso dizer, jogado assim, vamos dizer, jogado fora pelo prefeito, mas não tenho medo, sou um político, vou para a rua sem medo, converso com a população, converso com o povo, faço o que eu posso pela comunidade, o que eu puder fazer eu faço, mas a vida continua. Carlos, você falou que o PSB não caminha mais com o Fred e que vai se lançar uma campanha majoritária no ano vindouro. E a gente não pode falar de nomes, é muito prematuro, óbvio, mas existe uma questão talvez central que precisa ser discutida e já está colocada aí na rua, inclusive por um membro importante do PSB, que é o Francisco Corrêa, né, que é um representante do Palácio aqui na Mata Norte, que colocou o nome, inclusive, de uma figura, empresário local, que é de outra cidade, que poderia se lançar candidato a prefeito em Goiânia. Para a gente não falar de nome, mas falar dessa linha. Você entende, Carlos, que é possível Goiânia ter um candidato de outra cidade se lançando candidato a prefeito de Goiânia? Você apostaria nisso? Não, eu não apostaria, mas se tiver os de Goiânia que não tiver condições de ser candidato, o PSB podendo ter a oportunidade de lançar outra pessoa de outra cidade, evidentemente que a gente vai para a rua para que a gente pudesse ter a eleição, independente de nome. Como foi lançado naquele dia, Francisco Corrêa, da discussão, que teria 5 nomes no jogo de quem poderia ser candidato pelo PSB. Mas é aquele ditado, a gente é o seguinte, a gente tem que fazer uma unidade para que a gente possa lançar um candidato do consenso, para que o partido não saia desfacelado, o partido não saia arranhado. E eu acredito que isso vai acontecer, que o PSB tem uma história dentro do município. Há 30 anos que nós fazemos política dentro do PSB, há 30 anos que eu faço política no PSB, e o PSB nunca teve a oportunidade de ser candidato a prefeito, não tem um prefeito do PSB. E eu acredito que está na hora que o PSB se una com as autoridades do local, com os filiados local, para que tenha uma discussão para o PSB lançar um candidato que seja dentro da unidade do partido da cidade. Porque tem gente que se mostra radicalmente contra a possibilidade de um nome de fora. Você não, você trabalha com essas duas possibilidades, ou um nome local ou um nome de fora. Ou um nome local ou um nome de fora. Pode ser um de fora, pode ser um local. Não tem nenhum tipo de resistência? Não, tem não. Desde que o partido, a unidade do partido se reúna, escolha um candidato, pode ser ele, seja quem for de nome, até outro candidato de outra cidade, para mim, sendo do conjunto do partido, sendo filiado do partido, sendo de confiança do partido, e tiver aprovação da maioria do partido, eu acredito que a gente pode fazer essa unidade e pode acontecer isso. Carlos, 2015, ano pré-eleitoral, a gente acaba assistindo de camarote uma série de movimentações políticas, né, de gente que pula de um partido e vai para outro, sem nenhum tipo de ideologia, mas em busca de uma realidade local, enfim, que muitas vezes é necessária. Às vezes a pessoa tem que ir mesmo, tem que mudar de partido. Como é que o PSB encara essa realidade? É do jogo, nacionalmente acontece dessa forma, mas para muita gente é visto como algo nocivo ainda, por essa falta de ideologia. Muita gente acaba pulando de partido, trocando de partidos. E como é que vocês do PSB, você enquanto presidente municipal, entende esse jogo? E se o PSB participa dele, né? O famoso vem para cá que é mais bonito, o meu partido é melhor, enfim, em troca até, e de muitas vezes, de um toma lá da cá. O PSB eu acho que vê totalmente diferente, como você vê agora mesmo, nessa junção do partido que nós elegemos governador do estado, as pessoas que estavam em outros partidos, mas fez um chapão. Quando se faz um chapão, aí se fica um partido só. Na coligação, pode ser PT, PSB, são uma coligação que chama chapão, toda uma coisa só. Evidentemente que as pessoas, às vezes, saem do partido para se locomover a questão melhor, para se eleger
E tem gente que faz essa questão, não, porque nesse partido eu não vou ter condições de me eleger, porque o partido tem a quantidade de votos maior, tem mais gente que tem mais votos que eu, e eu no partido pequeno posso até me eleger, mas às vezes se engana, porque quando você parte para o chapão, a gente vai partir por igualdade, não vai nem partir com uma divisão de mais nem menos. Então eu vejo também, existe aquela oportunidade das pessoas ir para outro partido, é aquilo que você disse, toma lá que eu te dou aqui. Então existe também isso. E existe também a pessoa pelo oportunismo, vai pelo partido que está pegando a oportunidade, e o oportunismo e vai mesmo. Eu não sei... O PSB participa disso, assim, vem para o meu partido que a gente vai dar toda a estrutura, é importante. Muitas vezes não pensando em eleger esse candidato, mas dar sustentação para eleger outros. Não, porque a gente não tem hoje um partido, você vê que o partido trabalha totalmente diferente. A gente não trabalha com essa ligeira questão de você vir para o partido que vou lhe dar cargo, vou lhe dar um cargo, vou lhe dar isso, vou lhe eleger, vou lhe dar condições para se eleger. Não, a gente está querendo enganar as pessoas. Para se eleger tem que ter voto, tem que ter um trabalho na cidade. Você tem que trabalhar e ter voto. Se não ter voto, você não vai para lugar nenhum. Não é verdade, Felipe? Você tem que ver essa questão. O PSB em si, eu estou vendo assim o seguinte, muita gente fica até receoso de ir para o PSB, não gostaria até de ir, mas pela questão da quantidade. Olha assim, o PSB hoje já tem 2 vereadores de mandato, já tem um vice-prefeito que tem mandato, mas é totalmente diferente. Então as pessoas ficam até assim, com medo de chegar, ter oportunidade de ir para o partido, com medo de não se eleger. Mas isso não acontece, e acontece em todos os partidos. Só que o PSB não trabalha nessa linha. O PSB trabalha uma linha totalmente diferente. Uma linha que nós queremos eleger o nosso prefeito da cidade, fazer nossa bancada de vereador, e nós vamos convidar outras pessoas, vamos chegar junto dos eleitores, junto às pessoas que querem ser candidato, se quer ser filiado no PSB, questão de nós estarmos juntos para que a gente vá para a rua ganhar a eleição. E evidentemente, você sabe que se ganhar a eleição, a gente tem que dividir o bolo com quem nos ajudou. Nós dividimos o bolo com quem foi para a rua, quem brigou pelo voto, pediu o voto, que foi totalmente diferente do que aconteceu na nossa cidade. Quem ajudou a confeccionar o bolo, quem ajudou a eleger o prefeito, não tem nada. É muita gente de fora, Carlos? Muita gente de fora, muita gente ficou fora sem ter chegado nem para tomar um copo d'água da prefeitura. Ficou difícil trabalhar com o cidadão por conta disso. Carlos, a gente falou sobre essa questão de trazer gente para o partido, visando até as eleições para vereadores. A gente está aqui hoje gravando, inclusive, na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia. E, claro, a gente não poderia deixar de perguntar, você que foi vereador 6 vezes, né? Isso. Por 6 oportunidades, foi presidente da Câmara também. Como é que você avalia o trabalho dessa atual legislatura, né? São 15 vereadores, né? A gente teve um acréscimo da última legislatura para essa, eram 10, agora são 15. Esse trabalho da legislatura atual tem agradado aos seus olhos, tem agradado ao PSB? Não, você sabe que hoje os comentários na rua a gente vê que a Câmara de Vereadores hoje tem montado um fraca para a população tem cobrado mais a atuação de vereadores, porque o vereador hoje se acha na condições de ser da bancada do prefeito, mas ele tem o mesmo direito de cobrar como a oposição cobrar, tem o direito de ir para a rua, de fiscalizar e cobrar, não é só chegar aqui na Câmara e aplaudir, dizer que está tudo bem, que não está. A gente sabe que a situação de Goiânia é uma situação muito difícil, não está nada bem. O município está sujo, o município está uma coisa impressionante, obras inacabadas, obra que começou há 2 anos não terminou ainda. Quer dizer, eu acho que a Câmara deve ser mais atuante, a Câmara de Vereador tem que cobrar mais do prefeito as coisas que estão aí paradas. A Câmara de Vereador, eu acho que ela está pecando nessa questão, independente de vereadores. Tem vereadores que sabe que cobram, os outros vereadores cobram, mas tem outros que ficam de braço cruzado, que não faz nada, que não fala, não discute a questão do prefeito. Chama o prefeito, bota ele na Câmara e bota ele de cara a cara com a população e pergunte o porquê, para ele responder por que não fez isso, por que não terminou a Praça da Duque de Caxias, por que não terminou os PSF. Isso é o trabalho do vereador. O vereador tem que fazer isso. Carlos, a gente sabe que o PSB governa o estado de Pernambuco já há muitos anos e existem algumas demandas importantes do PSB, do governo do estado, aqui em Goiânia. A gente teve recentemente a visita de Paulo Câmara aqui ao município de Goiânia, trouxe boas notícias em relação ao Hospital Belarmino Corrêa. No entanto, a gente tem problemas seríssimos, a exemplo da PS-75, a exemplo da Compesa, né, com a falta de água que é crônica e é dramática
em algumas localidades do nosso município. Como é que o PSB, você e outras pessoas do PSB local entendem essas demandas que são muito fortes, a população cobra demais nas rádios, através de todos os veículos de comunicação, blogs da cidade? Como é que o PSB está olhando isso, se está olhando com carinho para melhorar, resolver esse problema? Essa demanda vocês chegam a levar ao governo do estado e qual é a resposta, principalmente em relação à PS-75 e à Compesa, já que em relação ao hospital a gente teve até boas notícias aí na última visita de Paulo Câmara. Felipe, essa questão é importante, que no dia que o governador esteve aí, fui visitar a UPA, e de lá eu vim com ele até o hospital, depois eu me desloquei com ele, fui visitar o SAMU, que está sendo construído pelo governo do estado, você sabe, o governo federal, não é nada pela prefeitura. E depois foi a Fiat. E nesse caminho, a gente andando, eu conversei com o Paulo sobre a questão de Goiânia. A questão do abastecimento d'água de Goiânia, que está uma coisa triste, o povo reclama, eu vejo, estou assistindo. A PS-75, que aquele buraco ali já deveria ter feito, eu reconheço que já pecou muito o DR não ter feito aquilo ali. Outra questão que a gente vê também da cidade de Goiânia, da estrada que não pude fazer, a estrada de Cajueiro, uma escola de Itajupá. Eu conversando com o governador, e ele me dizia o seguinte: Carlos, eu quero que você pegue essa demanda todinha que você está me dizendo aqui, porque não vai dar tempo para eu estar guardado no juízo, você faça um documento e me entregue. E eu disse até ali do governador, para lhe entregar o secretário. Ela disse, não, para me entregar. Isso no início do governo de Eduardo, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um documento, listei toda a cidade do município de Goiânia e entreguei ao governador. A gente teve muitas coisas boas aqui do governo do Eduardo Campos, muitas obras feitas pelo governador Eduardo Campos, que foi também encaminhado. Não vou dizer a você que foi eu só que pedi, que a sociedade do PSB todo mundo pede. Não é Carlos Soca só que pede. Eu também pedia mais porque eu tinha mais acesso a ele. E com o Paulo fiz a mesma coisa, conversei, e eu estou entregando a ele na segunda-feira um documento, todo o problema de Goiânia junto ao estado de Pernambuco, não da prefeitura, que o estado não tem nada a ver, mas o que for depender do estado, eu estou entregando segunda-feira na mão do governador. E mais o seguinte, vou levar com mais forte, Felipe, vou mandar um documento assinado por todos aqueles que apoiou o Paulo aqui, independente do partido. Nós tivemos um grupo que apoiou o Paulo e eu vou fazer esse documento assinado por todo mundo, para depois as pessoas não dizer que foi ele, socar todo mundo, tá, um conjunto, para que a gente assine o documento e entregue na mão do governador do estado de Pernambuco para resolver esse problema do Goiânia. Carlos Joaquim, em relação ao trabalho interno do PSB, a gente sabe que o PSB, você falou até em levar ao governador uma lista, né, de ações que precisam ser feitas no município de Goiânia, inclusive com a assinatura de muita gente que participou da campanha e que deu sustentação à candidatura de Paulo Câmara. Essas pessoas, muitas delas, a gente sabe, tivemos conhecimento de que o PSB realizou uma reunião, inclusive no seu gabinete, e nessa reunião, enfim, foi discutido várias coisas, entre elas mudanças, e talvez aí em gerência, enfim, de hospital, não sei o que vai acontecer exatamente, mas para que a população tome conhecimento, como é que funciona essas reuniões internas do PSB, se é simplesmente uma questão fisiológica de cargos, ou se vocês debatem uma mudança, por exemplo, numa gerência de algum órgão estadual, visando uma mudança também de ação, de políticas públicas para cá, essas mudanças, elas poderão acontecer? Sim, poderia acontecer. A gente discute muito no partido o nosso caminho, como a gente vai começar a seguir o caminho do PSB na cidade. Quando a gente está numa cidade que a gente tem a união com o prefeito que está no comando, a gente tem uma questão de discutir como será o PSB. Mas como em Goiânia a gente não tem nenhum gerenciamento com o prefeito, nós somos completamente rompidos com o prefeito politicamente, não a administração, porque eu jamais vou deixar de vir coisa para Goiânia do governo do estado, porque o prefeito não fala comigo. Você tocou num ponto importantíssimo, a gente escuta demais, Carlos, de que o PSB, enfim, por essa questão, né, de briga local, existiria algum tipo de retaliação, O PSB faz isso aqui no município de Goiânia ou é questão de local, só boato, não procede? Não procede, é só questão de boato.
a questão do boato, porque você vê o seguinte: qual partido, qual filho da cidade de Goiânia que não quer o benefício da sua cidade? Principalmente eu, tenho 30 anos na vida pública, sou político há 30 anos, e tudo que vir para Goiânia será bem-vindo, que eu vou torcer para que venha. Infelizmente, o vice-prefeito ele não tem o poder de caneta, não tem o poder de assinar nada, não tem o poder de assinar nenhum convênio. Evidentemente que tem que assinar o prefeito. E tudo que for para vir para Goiânia, se depender de mim, Felipe, se depender do vice-prefeito Carlos Joca, vai vir mais rápido ainda, porque eu quero o bem da minha cidade. Eu hoje brigo, discuto com o povo, falo a questão da nossa cidade suja, a situação das praias. Você acha que eu, como vice-prefeito, me sinto bem? Não. A pessoa me critica, mas só infelizmente eu não posso fazer nada. Nada eu posso fazer. O que é que eu posso fazer pela minha cidade? O que você pode fazer? Se eu tivesse a caneta, aí você ia ver que Carlos poderia fazer para a nossa cidade. Entendo, mas só voltando à pergunta original, em relação ao que você pode fazer, por exemplo, enquanto presidente do PSB local. Em relação a essas mudanças, é possível o povo vislumbrar realmente mudanças? Elas vão acontecer? Por exemplo, você está aqui exemplos, não sei se são esses exemplos que vão acontecer. A gente tem o Hospital Belarmino Correia, que recebe diariamente uma série de reclamações, a Compesa, o Detran de Goiânia. É possível o povo, eu gostaria que você pudesse falar para o povo nesse momento, vão acontecer mudanças, talvez nem de nomes, mas visando melhorar a qualidade do serviço prestado? Olha, eu acredito, como você falou, não mudança de nome. Pode acontecer, vai acontecer mudança de nome, e evidentemente que tem lá o setor que tem que se tirar aquela pessoa e colocar outra para que o trabalho seja melhor. E também de situação como o Detran. O Detran, a gente tem uma preocupação do prédio do Detran, uma vergonha. Goiânia é uma cidade histórica, o tamanho de Goiânia, que nós recebemos gente de várias cidades, de vários estados, com o crescimento e desenvolvimento da cidade. O Detran é uma coisa pequenininha que você vê que não tem, a gente tem acesso. Mas existe o compromisso do governador do estado para que o Detran se transforme em outra, fazer outra sede do Detran. Entendeu? O cargo do Detran é meu irmão que lá, como diretor do Detran. Eu não sei porque nós temos uma afinidade, ele é PSB, é muito afinado com a ex-deputada Ana Reis, foi ela quem colocou ele lá, na época que ela pediu para que ela colocasse. A gente não tem assim, nenhum caminho assim que vai ser trocado quem vai. Se depender do governador, o governador tem a caneta, ele pode trocar com quem ele quiser, e a gente está aqui para escutar o governador, para dizer, ó, fulano não deu certo ali, vamos tirar fulano, botar ciclano. Vamos fazer uma coisa diferente. Isso pode acontecer. Eu acredito que, Felipe, vai acontecer para melhor. A situação da Compesa é triste. Eu sei que eu sou governo, vou esconder, não, jamais. A gente sabe que a Compesa aí faltando água, falta água nas ruas. Eu só vejo, escuto você da raiva, reclamando da situação da água da Compesa, que não tem água em Nova Goiânia, não tem água às vezes em Frecheira. E eu escuto a reclamação. Aí, porque eu sou governo, eu vou dizer que está bom? Não, está errado. Não está bom. A gente tem que falar, pedir, e também chegar perto do governador e dizer, ó, governador, não está bem ali. Vamos fazer uma mudança. E eu acredito que essa mudança vai acontecer. Carlos, voltando um pouco para a questão municipal, eu acho que há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, você deu uma entrevista que gerou uma polêmica muito grande do município. Você perguntava, inclusive, ao prefeito, perguntava publicamente ao prefeito de Goiânia, Fred Gadelha, onde estava o dinheiro da prefeitura, o dinheiro dos royalties. Isso. Eu gostaria de saber se até o presente momento, já está em 2015, qual foi a resposta que o prefeito de Goiânia deu a você, e se você, enquanto vice-prefeito, tomou já conhecimento do que está sendo feito com os recursos que estão vindo para Goiânia. Até hoje ele não me deu nenhuma resposta. Para você ter ideia, depois eu soube que ele disse que eu tinha acesso ao documento, que eu pudesse procurar o secretário. Não tenho acesso a nada, Felipe. Eu não tenho acesso a nada, nem com o secretário de saúde. Para você ter ideia, até se eu conversar com um funcionário da prefeitura que seja cargo comissionado, se eu estiver no setor conversando 2 ou 3 vezes, aquela pessoa vai ser demitida. Porque já aconteceu aqui mesmo, a gente foi demitido porque estava conversando comigo. Segundo, eu vim receber dinheiro, meu salário, agora em janeiro de dezembro. E esse dinheiro está onde? Eu volto a perguntar. O município rico, como o estado de Goiânia, que sabe que as empresas têm pagando imposto, as empresas Goiânia tem você vê, eu não sei o que você viu. Goiânia hoje é a 4ª cidade, não é isso? Em arrecadação própria. 4ª cidade do estado de Pernambuco. No Jornal do Comércio. Não foi eu que estou dizendo, o Jornal do Comércio diz.
E onde é que estão empregando esse dinheiro? Que a gente assiste, as obras que estão aí com placas são do governo federal, emendas de deputados do governo federal, calçamento que está acontecendo, dinheiro do governo do estado, que é do FEM. E aí? Será que a prefeitura não está com dinheiro nem para pagar o funcionário, que atrasou, você sabe, pagou ficar comissionado em janeiro. Pagou em janeiro, não pagou em dezembro. O pessoal passaram o ano sem dinheiro, vinha receber em janeiro. E eu volto a perguntar que o prefeito chegasse aqui nessa casa mesmo, na entrevista de Goiânia, e dissesse qual a arrecadação do município e onde está se empregando. Felipe, você sabe que a gente criticou muito o ex-prefeito Henrique Fenelon, nós perguntava o que é que ele fazia com o dinheiro. E eu volto a perguntar ao prefeito, novamente, cadê o recurso da prefeitura? Qual a obra que o município está fazendo com recurso próprio? A única que ele estava fazendo, que viu a placa, a Praça Duque de Caxias mesmo parou. Uma obra de R$100 e poucos mil. Carlos, você talvez fez aí um paralelo que muita gente no cenário político de Goiânia faz. Eu gostaria de saber, o senhor que fez oposição ao governo anterior, o governo de Henrique Fenelon, e que faz oposição, mesmo sendo vice-prefeito, hoje faz oposição a Fred Gadelha aqui em Goiânia. É possível, na sua visão, na visão do PSB, fazer um paralelo, uma comparação entre o governo anterior e esse governo atual? Todos os dois estão ruins. Um foi pior, um está pior do que o outro. A única coisa boa do governo atual é o pagamento do funcionário público que está em dia, que ele vem pagando em dia, a única. Mas o outro está pior do que o governo de Henrique Fenelon. Então estaria pior do que nas outras questões? Nas outras questões. A única coisa que ele está fazendo de bom é pagando em dia o salário. Vá aos postos médicos, que não tem medicamento, que não tem luva, que não tem falta médico, para que a pessoa vá lá ser atendida. Carlos, a gente sabe da sua ligação com os distritos de Goiânia, que é inegável. Como é que você viu, nesse mandato de Fred, algumas manifestações populares, protestos, muitas pessoas se reunindo, interditando pista, enfim. A gente já teve momentos do próprio prefeito ser vaiado pela população, se eu não me engano, em povoação de São Lourenço, acho que há um ano atrás, né? Enfim, como é que você tem visto esses protestos cada vez mais frequentes, maiores, nos distritos? Por que dessa insatisfação popular lá nos distritos? Houve agora há pouco um protesto em São Lourenço, que comentava que tinha sido a morte de um rapaz que foi atropelado e veio fechar a estrada para que pudesse pedir o quebra-mola, ou lambada eletrônica. Mas, do outro lado, também esse documentário que a população também estava cobrando a situação do abastecimento d'água de São Lourenço, que está muito crítico. E no momento que estava acontecendo isso, eu sei que o problema de quebra-mola não é papel da prefeitura, a gente sabe que é papel do governo do estado, que a estrada é do DR. Mas o gestor do município, o prefeito, ele tinha a obrigação de ir lá na comunidade, conversar com o povo da comunidade, se comprometer que ia resolver. Como resolver? Marcava uma audiência com o governador, com o pessoal do DR. Então tinha evitado que até o rapaz que ia ter um grande show em Ponta de Pedra, não aconteceu por conta dessa rua que fecharam, da PE que fecharam. Eu acredito, sabe, Felipe, que o gestor da cidade é que tem que resolver tudo. Porque o governador não está aqui, mas o gestor, o próprio prefeito, ele tem que se deslocar lá para a cidade, se conversar com a população, se comprometer em resolver. Porque eu não fui, eu escutei. Porque o que é que ia dizer a população? Que eu não sou prefeito. A população não queria me escutar. A população queria escutar o prefeito, que é o gestor, que é o homem da caneta, o homem que faz. Eu já disse que o vice não tem poder. Se eu pudesse poder, meu amigo, você via a cidade de Goiânia estava transformada aí na maior cidade do estado de Pernambuco. Carlos, você me confirma que você hoje tem relações cortadas com o prefeito Fred Gadelha? Você não fala com ele, é isso? Não tem nenhum contato? Não, nenhum contato. Vai fazer um ano, agora em abril, que eu tive um contato com ele, numa ligação, acho que até lhe mostrei na época, ele ligou para mim, disse que estava em reunião, eu liguei para ele na reunião, e de lá para cá, eu não falei com ele, nem falo, nem me dirigi a palavra a ele. Se ele passou por mim, falou comigo, eu não respondi. Não respondi. Porque se você quiser falar comigo, você chega perto de mim, me chama e a gente conversa. O cara passa perto de mim, com o telefone no vídeo de bom dia, boa tarde, o cara não está falando comigo, está falando com a pessoa. Tem que desligar o telefone para falar comigo. Então hoje, a minha relação com o prefeito está cortada, não falo com ele.
Eu gostaria de propor a você, Carlos, um exercício. Visando o bem de Goiânia, visando as melhorias para a população, se você tivesse a oportunidade de falar, estar numa reunião com o Fred Gadelha para dar sugestões, para poder falar o que precisa ser feito para Goiânia, a sua experiência como político, essa caminhada que é longa, sua como político, se você pudesse olhar frente a frente para o prefeito, pudesse dar um conselho para ele, que conselho seria esse? Se tivesse oportunidade, até eu ia junto dele, onde tivesse qualquer reunião, eu participava sem medo de errar junto dele, onde tivesse, para participar. Eu daria um conselho a Fred, é o seguinte, que ele deixasse de ser centralizador, porque o prefeito, ele centraliza tudo para ele, não vai para lugar nenhum. Você tem que dar autonomia aos seus secretários. O prefeito tem secretários bons, você sabe disso, mas não faz nada porque o prefeito não autoriza, não dá autonomia. Goiânia, uma cidade histórica, tem muita gente competente que pode trabalhar, que pode chegar a revolucionar essa cidade, que conhece, que sabe trabalhar. Mas para isso você tem que ter oportunidade, você tem que dar autonomia. É a mesma coisa, Felipe, se você está conversando comigo aqui, se não tiver com o microfone, vai adiantar? Você vai conversar comigo e ninguém vai saber, ninguém vai tomar conhecimento. Então o prefeito centraliza tudo para ele. Não tem um secretário, eu quero ver esse, que tem autonomia de comprar nada. Tudo tem que passar pelo prefeito. Isso não funciona em lugar nenhum, Felipe. É até dentro da sua casa. Você tem que dar autonomia às pessoas para resolver. Agora você tem a obrigação de cobrar. Aí depois que eu der autonomia, você não fazer, eu vou lhe cobrar. Mas eu daria esse conselho, que ele deixasse ser centralizador, desse oportunidade ao povo e viesse trabalhar para Goiânia, botasse a cara na rua, fosse fiscalizar as obras, fosse para a rua para ver a sujeira da rua, para ver a rua como é que está cheia de buracos, suja. Mas ele não vai. Isso eu dizia a ele, ainda vou ter a oportunidade de dizer isso a ele, cara a cara com ele. Carlos Joca, eu quero agradecer a sua participação aqui no blog do Felipe Andrade, na Goiânia TV, realizando essa série de entrevistas com os presidentes municipais dos partidos políticos aqui em Goiânia. Deixo o espaço aberto para que você possa se despedir da nossa audiência. Obrigado, Felipe, e obrigado pela oportunidade, e estou disponível qualquer hora, qualquer momento que me chamar para conversar, para discutir política, para discutir questão do município, para ajudar o município. Estou de braços abertos para ajudar qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento que for convidado, estarei presente em qualquer repartição para ajudar minha cidade Goiânia. Continue acessando o blog do Felipe Andrade, continue acessando a Goiânia TV para conferir com exclusividade essa série de entrevistas com os presidentes municipais dos partidos políticos aqui em Goiânia.